Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. E hoje vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo e dar essa explicação para desmanchar também algumas ideias errôneas que os evangélicos e outros sectários têm em relação à Igreja de Jesus Cristo. Debatendo com muitos deles, eu já percebi que eles não entendem direito o que é a Igreja de Jesus Cristo, qual o significado dela. E muitos desprezam a Igreja de Jesus Cristo. Então, assim, eles têm uma ideia totalmente deturpada, totalmente distorcida do que seja a Igreja de Jesus Cristo. Então, esse vídeo aqui tem como objetivo explicar de maneira clara e simples o que é a Igreja de Jesus Cristo e a sua importância. E por que precisamos estar na Igreja de Jesus Cristo. Tá bom? Então, meu vídeo aqui é como uma conversa, não tenho nenhum roteiro, eu vou lembrando e vou falando. É um vídeo como se fosse bate-papo, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vamos da origem, do início. Para entender as coisas que acontecem hoje, nós precisamos entender como tudo isso começou. Isso é história. E a história da igreja, ela tem o seu primeiro registro na Bíblia. É o mais importante e o primeiro. Então, o primeiro momento que nós vemos Jesus Cristo falar sobre a sua igreja está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós precisamos prestar bem atenção nestas palavras e no contexto. Antes disso, Jesus tinha perguntado para os seus discípulos. Vamos falar como se fosse nas palavras de hoje. O que estão falando aí sobre mim? As pessoas dizem que eu sou quem? Aí os discípulos vão lá, né? Fala, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, que o senhor é um grande profeta. Aí ele, E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro sempre tomava a frente, né? E não é por acaso Pedro ser assim. Não é por acaso Jesus Cristo ter escolhido um homem assim. Aí ele toma a frente, sempre Pedro tomava a frente, né? Era impossível, mas ele tinha aquela vontade assim de acertar, né? Aí ele falava, eu sei. Diga, Pedro, quem é que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não te foi revelado isso pela carne e pelo sangue, mas pelo Espírito Santo de Deus. E agora você disse quem eu sou. Eu sou o Cristo, Filho de Deus. Agora eu vou dizer quem você é. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, porque Pedro significa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que ele chama ele primeiro de Simão e depois de Pedro. E Deus faz muito isso. Primeiro é Jacó, depois Israel. Primeiro é Abrão, depois é Abraão. Primeiro é Sarai, depois é Sara. Por que Jesus mudou o nome de Pedro? De Simão para Pedro, que significa pedra. De Simão para Cefas, que significa rocha. Por que Jesus faz essa mudança do nome de Pedro? E depois fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então não tem sentido nenhum, como alguns dizem, dele dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma coisa totalmente ridícula, totalmente absurda, sabe? E me dá nos nervos ter que debater uma coisa tão idiota dessa. Então ele fala, tu és Pedro. Olha que o nome ainda significa Pedro, né? Se não significasse nada, já dava para entender que ele estava falando com Pedro, né? Mas tem um pessoal aí que é muito... Mas também isso aí
desonestidade intelectual mesmo. Aí ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a gente vê isso acontecendo no decorrer dos registros bíblicos. Tá bom? E aí ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que é que a gente entende nesse início aí? Primeiro que Jesus vai edificar a sua igreja tomando como base o apóstolo Pedro. Ele será a primeira base dessa igreja. Por quê? Tem alguns malucos que vão dizer, mas a base é Jesus Cristo, o fundamento é Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. Pedro não está para tomar o lugar de Jesus Cristo, mas para contribuir com Jesus Cristo. Assim como Deus falou para Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo. Diante do povo tu serás Deus, e teu irmão Arão será profeta. Como Deus fala que um homem será Deus diante do povo? Isso é muito mais radical do que dizer que um homem será uma pedra, a qual Deus edificará a sua assembleia, que é constituída por seres humanos. Então, se a assembleia, igreja significa assembleia, né? De forma resumida, assim, bem sucinta. Igreja significa bem enxuta, assim. Igreja significa assembleia. A Assembleia de Deus, que é a igreja, não uma que tem, ela... Jesus, eu sempre me complico, mas para vocês não confundirem. E o pessoal se liga muito nos nomes, né? Então, essa Assembleia de Deus, que é a igreja, logicamente, ela é constituída por seres humanos. Ela será constituída, formada por seres humanos, certo? A igreja, ela é formada por pessoas. Certo? Então, não tem problema nenhum que essa igreja seja iniciada por uma primeira pessoa, um primeiro líder. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, claramente, Jesus Cristo está prometendo a Pedro que edificará a sua igreja, que levantará a sua igreja por meio de Pedro. Isso é muito básico, muito normal, muito simples, muito tranquilo. Entendemos até aqui, né? E a outra promessa que Cristo faz é o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, nesta última fala de Cristo, podemos entender que ninguém pode destruir a igreja, que o inferno não pode destruir a igreja, que os demônios não podem destruir sua igreja. Então, entendemos que a igreja de Jesus Cristo, fundada sobre Pedro, é uma igreja indestrutível. Outro ponto que notamos aqui, obviamente, é que é uma igreja, não são várias igrejas. Então a promessa, ela está até aqui. Passou disso, é de procedência maligna, como Jesus falou, se ensina ou não. Passado disso é de procedência maligna. Então aí vão vir os teóricos, né, quererem dizer que tem outras igrejas, sendo que a gente está vendo aqui que Cristo fundou uma só. Então, é bem complicado discutir com esse povo. Então nós entendemos o que é verdadeiro e real. Cristo funda uma igreja por meio de Pedro. E essa igreja é indestrutível. Não tem como ninguém destruir essa igreja. Não tem como ela se desfazer, ou morrer, ou desaparecer. Como os hereges pensam. Vamos continuar então. E aí, depois, Jesus Cristo morre, ressuscita, e ele lembra para Pedro de novo, que Pedro é líder ali. Ele fala 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, tu sabe tudo. Apacenta as minhas ovelhas. A missão está de pé, Pedro. Cuida deles aí. Eu tô indo, mas eu tô deixando você para continuar aqui, viu? Cuida das minhas ovelhas. É o pastor principal. Ele não fala isso para nenhum outro apóstolo, só para aquele que ele falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Então você tem que ser muito desonesto para negar isso aí, né? Pelo amor de Deus. Então nós vemos que Pedro, ele é líder máximo na igreja, posto por Jesus Cristo. Ele foi treinado para isso. E aí a gente já vê ele se destacando, logo antes do dia de Pentecostes, quando eles estão reunidos lá no cenáculo, Pedro se levanta e diz: meus irmãos, está na hora da gente levantar um outro apóstolo para substituir Judas, porque Judas foi lá para o lugar dele. E aí, vamos reunir aqui, escolham aí um irmão aí de bom testemunho, um irmão de fé, vamos ver aqui qual deles aqui Deus aponta. Aí foram lá, trouxeram dois, aí eles jogaram sorte, não sei se foi um cara ou coroa, né? Pá, a sorte caiu aqui em Matias, e Matias foi contado como um dos 12. Agora olha que interessante, Jesus nunca falou para ele fazer isso, pelo menos não está escrito que Jesus falou para eles fazerem isso. Ó, vocês vão colocar um substituto no lugar de Judas, quando Judas me trair, viu? Não. E como é que eles têm essa autoridade? Eles dizem assim, não, nós vamos fazer isso, tem que ser feito. E eles fazem isso tirando sorte, eles ainda escolhem um irmão ali. Lógico que no final das contas, quando eles vão tirar a sorte, eles pedem para que Deus aponte. Só que eles já tinham escolhido duas pessoas ali. E se não, vamos supor, se não fosse uma daquelas duas, aí Deus... E agora, entregaram duas pessoas erradas, não é nenhum desses dois, não. Como eles têm essa autoridade de tomar essa decisão? Porque Jesus falou para eles, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado nos céus. Ele, primeiramente, Jesus fala isso somente para Pedro. Porque Pedro é o primeiro dos outros. Aí depois Jesus fala, ó, Pedro está na frente com essa autoridade, mas vocês, os outros apóstolos, vocês também têm autoridade. Mas eu falei primeiro para Pedro, porque Pedro é líder de todo mundo aqui, tá entendido? Então é assim. E aí acontece. E depois que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, quem se levanta para pregar para o povão? Pedro. E a primeira igreja ali, a igreja, quando ela vai se formar ali, no primeiro momento, depois de Pentecostes, que as almas vão se converter e vai começar a atividade da igreja, são as quase 3.000 almas que são convencidas pelo Espírito Santo por meio da pregação de Pedro. Então essa pedra já começa edificando com quase 3.000 pedrinhas, quase 3.000 tijolinhos que iniciam ali a igreja de Deus. É muito claro. Muito claro. Muito claro. Então nós temos aí a igreja registrada na Bíblia. Depois Paulo vai se converter, vai começar a espalhar o evangelho ali por aquele mundo. E aí a história da igreja ela termina em Atos. A gente não sabe o que acontece mais. Não sabe o que acontece com Paulo, o que aconteceu com Pedro, com ninguém. E agora, quer dizer que eles sumiram, desapareceram, acabou ali? Fechou a Bíblia? Fechou a história da igreja? Não, né? Vai continuar. E como a gente vai saber o que aconteceu com essa igreja? Através das pessoas que estiveram lá, das pessoas que conviveram com os apóstolos, que também vão escrever seus testemunhos. E vão escrever o que eles aprenderam com os apóstolos. E tem isso, Erlivan? Tem, meu irmão, tem. Isso é maravilhoso. O primeiro livrinho que os primeiros cristãos escreveram do que eles aprenderam com os apóstolos, está lá no livrinho Ensinamento dos Apóstolos. É chamado de Didaquê esse livro. Aí eles vão falar o que eles aprenderam com os apóstolos. Sabe o que eles aprenderam? A Eucaristia, o batismo por aspersão e que a ceia do Senhor é um culto de sacrifício. E também a ordenação dos bispos. Qual igreja tem esses elementos muito fortes na sua doutrina? E qual a única igreja que tem a Eucaristia? Deixar você pensar. Que? Igreja Católica? É, exatamente.
Ah, então quer dizer que os primeiros cristãos, eles já estavam aprendendo práticas que a Igreja Católica tem até hoje? Sim. Inclusive, esse livro de Daqui é um livro autêntico, é um livro histórico, verdadeiro, acadêmico, aceito academicamente, aceito por historiadores, sejam eles cristãos, ateus, porque são livros reais, são livros realmente daquela época, da época em que muitos apóstolos ainda estavam vivos. Uhum. Não, irmão, mas você está me dizendo que a igreja ela já começou a se corromper tão rápido. Ou a igreja se corromper não é possível, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não é mesmo? Então você quer dizer que a igreja começou a se transformar na igreja católica? É isso aí, garoto. Não é que ela está se transformando na igreja católica, é que a igreja ela está se desenvolvendo. Você quer uma prova disso? Onde está na Bíblia que Jesus mandou os apóstolos instituírem bispos, presbíteros e diáconos? Não tem. Eles mesmos decidem isso. E como eles têm essa autoridade? Porque a igreja tem autoridade, dada por Jesus. Essa é a função da Assembleia de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo. É tomar decisões. Só que tem uma coisa. A Igreja de Jesus Cristo ela foi montada em Pedro. Ela não foi montada em José, em Marcos, em João, em Lucas. Ela foi montada em Pedro. Em Pedro com os demais apóstolos. E você vê ali, quem leu e quem lê e entende, no livro do Atos dos Apóstolos, que todas as decisões doutrinárias de comunhão e de excomunhão na igreja, ela era tomada pelos apóstolos e pelos anciãos, que eram os bispos. Era assim que acontecia. Lá em Atos também fala que o povo ia se espalhando, ia evangelizando e a igreja, e em cada lugar ia se formando ali a igreja, que é a comunidade, são os crentes em Deus. Só que eles não sabem por si só fazer tudo. A doutrina é uma formação. E aí fala que os apóstolos, eles iam confirmando as igrejas. Olha isso, eles iam confirmando as igrejas. O que significa isso? Um pessoal ali foi evangelizado. Nós temos esse exemplo na igreja de Antioquia. Felipe foi para lá, pregou e o evangelho se expandiu, né? Esse Felipe, ele era diácono. E aí, quando lá na Bíblia fala que quando os apóstolos souberam que o pessoal creu em Jesus, que estava se formando ali uma igreja, os apóstolos correram logo para lá, para estabelecer aquela igreja, para confirmar, para ensinar a doutrina, para estarem na mesma comunhão dos apóstolos. Porque a igreja de Cristo, aonde ela estiver, ela tem que ter a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma comunhão. E tem que ter autorização. Ela tem que correr debaixo da autoridade dos apóstolos e daqueles que são enviados pelos apóstolos. Porque quando surgem heresias e rebeldes, grupos rebeldes dentro da igreja, a gente vai saber quem está com a razão a partir daqueles que estão confirmados pelos apóstolos disserem quem está certo e quem está errado. A partir que surgir um pensamento ali, uma doutrina que não faça parte daquilo que é o Evangelho de Jesus Cristo, quem é que vai ter autoridade para decidir isso? Será que cada um por si? Não.
Quando surgirem as heresias, os grupos hereges dentro da igreja, aqueles que foram instituídos pelos apóstolos, eles falarão à igreja o que está correto e o que está errado. E eles vão confirmar, não, a igreja pensa assim. Os que pensarem ao contrário já estão fora da igreja, já não são a igreja. Entende? Nós vemos isso também no livro de Mateus, onde eu acho que é o capítulo 17, onde Jesus Cristo... Não, capítulo... É isso mesmo, acho que é o 17, onde Jesus Cristo, ele fala assim: se você tiver um problema com seu irmão, ele pecar contra ti, vai lá, chama 2 testemunhas e tenta convencer que ele está errado. Se ele não ouvir nem a você e nem as testemunhas, leva-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e publicano, ou pagão e publicano. Como assim? Quer dizer que se a pessoa não ouvisse a igreja, ela seria considerada um pecador, um pagão? Ela seria considerada como alguém que não pertence ao povo de Deus? Exatamente. E que a igreja nós sabemos que é a igreja dos apóstolos e dos bispos. Não é qualquer grupo que se une. Por exemplo, quando houve um problema na igreja, que eram os judeus que queriam que os gentios se circuncidassem, ali estava surgindo uma heresia. E aí, aquilo ali trouxe tumulto na igreja. Um falava uma coisa, outro falava outra. E Paulo já tinha falado contra a ideia daquele pessoal. Mas para que ficasse confirmado a doutrina da igreja mesmo, a igreja ainda não tinha debatido sobre esse assunto. Olha que interessante. Você vê que a igreja ela vai se desenvolvendo conforme as necessidades. Paulo pega alguns desses irmãos, esses judeus que traziam essa heresia, e pegam outros irmãos da igreja, que eram os gentios, junta todo mundo e viaja lá para Jerusalém para se reunir com os apóstolos e os anciãos. É assim que se resolve o problema da igreja de Deus. Tem um problema aqui, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. Quem é que vai resolver isso? As autoridades constituídas por Jesus Cristo. Quem são elas? Os apóstolos e os seus sucessores. Aqueles que foram ordenados pelos apóstolos ou aqueles que foram ordenados por outros que já tenham sido ordenados anteriormente pelos apóstolos. E assim, a verdadeira igreja vai se mantendo e se desviando das heresias. Entendeu? Então, eles se reúnem, decidem sobre isso e falam: não, os gentios não precisam se circuncidar. Leva o recado aí para todas as igrejas, que manda Paulo aí e Barnabé, irmãos autorizados por nós, para dar o recado às igrejas, que não precisam se circuncidar. Então você vê aí uma hierarquia. Você vê que a igreja tem liderança. Lógico, para o negócio não ficar bagunçado. Tem gente para decidir. E essa gente que decide sobre a igreja é gente autorizada. Não é pessoa que quer ser bispo e se faz de si mesmo bispo. Isso é um impostor. São bispos que foram ordenados pelos apóstolos, que estão ali no bispado pelo consentimento dos apóstolos e dos seus sucessores. E o povo obedece a este magistério. Isso aí é o magistério. É assim que a gente consegue identificar a verdadeira igreja, a igreja apostólica. Não filosoficamente apenas apostólica, mas
fisicamente apostólica, autenticamente apostólica, de ordenação em ordenação, pela imposição das mãos. São homens que receberam a imposição da mão dos apóstolos para serem bispos. Receberam cartas dos apóstolos, que viram os apóstolos, estiveram com os apóstolos, que receberam ordem dos apóstolos para cuidar das igrejas e para ordenar outros bispos. Esta é a verdadeira igreja. Agora, grupos que saem dessa igreja e fazem de si mesmo bispos, apóstolos, pastores, eles não são, eles se enganam e enganam a outros. Esses bispos deixados pelos apóstolos, eles vão deixando outros bispos. E aí a gente vai conhecer um bispo muito interessante, que o nome dele é Inácio de Antioquia, terceiro bispo de Antioquia, segundo a tradição. Ele conheceu o apóstolo João cara a cara e foi discípulo do apóstolo João. E ele é o primeiro que nós temos registro escrito que disse que a Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Como assim? Um bispo que foi discípulo de João, ele diz que a Igreja de Deus é a Igreja Católica? Sim. Isso você encontra no livro da Patrística, no volume 1, né? Carta de Inácio de Antioquia. Nessa carta ele escreve, diz que é a Igreja Católica. Ele fala sobre... Ah, mas é só um termo, tudo bem. Ele fala que é a Igreja Católica, ele fala sobre a Eucaristia, ele fala sobre os bispos, sobre a importância da igreja seguir o bispo. Então, assim, aí depois a gente vai ter a carta de Policarpo de Esmirna, do martírio de Policarpo de Esmirna, onde as igrejas, no ano 155, já se cumprimentam como Igreja Católica. Então, a Igreja de Deus, ela já se conhece como Igreja Católica em menos de 10 anos da morte do apóstolo João. A igreja já se conhece como Igreja Católica. Pessoas que conheceram os apóstolos, pessoas que conheceram outras pessoas que conheceram os apóstolos, já se saudavam como Igreja Católica. Já tinham a Eucaristia, já tinham os bispos, os presbíteros. Pouco tempo depois, ali, mais ou menos nesse período mesmo ali, a gente já começa a encontrar nas cavernas as imagens que eles pintavam em lembrança de Jesus Cristo, dos apóstolos. Eles já guardam as relíquias dos santos, que são práticas católicas. No ano 155 a gente vê isso. Então você está me dizendo que a Igreja de Jesus Cristo, ela é a própria Igreja Católica? Sim, é a mesma igreja. A igreja vai se desenvolvendo até se tornar o que conhecemos hoje, Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma igreja. Ah, e por que ela é romana? A igreja não nasceu em Jerusalém? A igreja nasce em Jerusalém, mas a igreja de Roma, Pedro vai estar em Roma juntamente com Paulo, e eles vão ficar muito tempo em Roma, vão pregar ali em Roma, e Roma vai ter um cuidado especial desses dois apóstolos, e eles vão morrer lá em Roma. E essa igreja vai ser reverenciada por todas as outras igrejas, porque elas tiveram um cuidado maior, mais especial, e os apóstolos morreram ali, deixaram seu sangue ali, foram sepultados ali. E nesse momento, Pedro vai deixar um outro bispo em seu lugar, que é o bispo Lino, tem o nome dele na Bíblia, e Lino vai liderar a igreja de Roma. E a igreja de Roma já tem toda essa influência e ela vai continuar liderando as outras igrejas, porque foi lá que a pedra, Pedro, o apóstolo principal, morreu, o apóstolo líder. Por isso a igreja de Roma será líder das outras igrejas. E o bispo de Roma será o, o sucessor de Pedro, como se ele representasse Pedro, é o segundo Pedro. E isso a igreja vai entender, essa função desse bispo que fica no lugar de Pedro, como papa. É isso que vai ser chamado de papado. Entendeu? Por que não está na Bíblia? Porque isso vai acontecendo depois
que os livros da Bíblia são escritos. Mas a igreja não desaparece com a Bíblia, ela continua a história dela. E essa história não é humana, não é porque os homens começaram a inventar essas coisas. É uma compreensão que a igreja vai tendo do Espírito Santo. Lembra que eu falei que Jesus não mandou colocar diácono, presbítero, nem bispo? Mas depois a igreja vai começar a instituir esses cargos. Por quê? Porque a igreja está se desenvolvendo, está havendo necessidade disso. Vai ter o primeiro concílio da igreja. Por quê? Porque vai aparecer essa confusão dos judeus que querem circuncidar os gentios, e a igreja vai se reunir para decidir uma doutrina sobre isso. E quando os apóstolos morrem, a autoridade da igreja de decidir questões doutrinárias não termina, ela continua. E aí nós temos hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas não é possível, porque ela tem imagem, tem aquilo. Depois você... Eu tenho vídeos explicando essas questões, esses assuntos. E mesmo que tenha tudo isso, ela é aquela igreja, você querendo ou não, é a mesma igreja. Ela se corrompeu, não se corrompeu, porque Jesus falou, as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Então, porque esta... Agora você entendeu o que é a Igreja de Jesus Cristo, que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, e você entendeu a necessidade da igreja. Por quê? Porque se alguém está tendo algum problema, como Jesus falou lá no início, lembra de um irmão ter um problema com o outro? Se ele não conseguiu resolver com quem? Quem vai resolver esse problema é a igreja. E se alguém não obedece à igreja, está fora da igreja. Jesus falou, se ele não ouvir a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Ou seja, se você não ouve, se você não obedece à igreja católica, você está fora da igreja. Entendeu a gravidade desse problema? Essas pessoas que surgiram 1500 anos depois e fizeram de si mesmas bispos e apóstolos, sem autorização da Igreja Católica, eles não são bispos, nem apóstolos, nem pastores, nem anciães, nem nada disso. Eles pensam que são, mas eles não são, porque eles não têm autoridade da Igreja Católica para ser isso, entendeu? Se eles tivessem autorização da Igreja, eles seriam. Eles não têm nem autorização para esses cultos que eles fazem. São comunidades rebeldes. As comunidades evangélicas e outras seitas são comunidades rebeldes. Por mais que elas passem uma semelhança de bondade de Cristo, lógico que tem muita coisa boa ali, e o que tem de bom ali é porque herdou da Igreja Católica, é porque pegou de lá. Mas a plenitude do Evangelho, a plenitude da Igreja, a comunhão verdadeira com Cristo, ligada entre céu e terra, como Cristo prometeu a Pedro, e os seus sucessores estão presentes entre nós. Nós temos aí o Papa, que é o sucessor de Pedro, número 267, né? Essa é a verdadeira igreja. E nós devemos ser obedientes a ela, porque Cristo não fundou a igreja em vão. E ele ensina que devemos obediência à igreja. Os apóstolos não fundaram a igreja em vão. Os bispos, os apóstolos não colocaram bispos em seu lugar em vão. Porque eles falaram, ó, a gente não vai viver para sempre. Isso aqui tem que continuar. Jesus falou, orem, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ó, os ceifeiros são poucos, eu só estou com vocês 12 e mais um pouquinho aqui. Mas esses anciãos aqui vai precisar de mais gente para continuar essa obra. Aos bispos, os apóstolos ordenam bispos, ordenam presbíteros, ordenam diáconos, vão evangelizando, ordenam evangelistas e vão dizendo, ó, vocês ordenam outros, ordenem outros, treinem outros, vão, continue a obra. E aí a igreja vai crescendo, e ela está aí até hoje. Igreja Católica Apostólica Romana enorme, cheia de bispos, padres, que os padres são presbíteros, para quem não sabe, e o Papa, que é o nosso Pedro de hoje, o sucessor de Pedro. A igreja continua. E por que é necessária a igreja? Primeiro porque Jesus, você vê o que ele falou para Jerusalém, eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Esse é o desejo de Cristo, é a união, a unidade. Ele orou ao Pai. Antes dele partir, ele falou, Pai, que todos eles sejam um, como eu e tu somos um. E não oro só por esses, mas por outros que crerão em meu nome por meio deles, que sejam um. Então a divisão é diabólica. A divisão é diabólica.
Então, se a igreja é católica, nasceu católica, a verdadeira igreja é católica, por que a gente vai estar fora da igreja católica? Porque a gente vai contribuir com a falta de união. Né? Então, mas é idólatra. Não é, isso é tudo mentira. Depois você vê meus vídeos que está explicando todos esses assuntos aí. Né? Pelo menos os principais, que ainda tem mais para explicar. Mas os principais, essas objeções que vocês têm. Entendeu? Então a igreja nasce católica. E aí quem é que vai batizar? Se não existir a igreja de Jesus? Quem é que vai celebrar a Eucaristia? Né? Que é a ceia, o pão e o vinho. Quem vai celebrar isto? Quem vai evangelizar se a igreja não enviar? Né? Que Paulo falou, como pregarão se não forem enviados? Precisa da igreja, gente. Quem vai decidir sobre questões doutrinárias? A igreja. Quem vai expulsar, decidir que alguém está fora da igreja, que não pertence mais à igreja? A igreja. Que não pertence mais ao corpo de Cristo, que aquela pessoa está separada ali. Está desvinculada. É a igreja. Quem vai ligar no céu e na terra? É a igreja. Quem vai ensinar o povo? É a igreja. Né? Então, é extremamente importante. É a Assembleia de Cristo. A administração de Cristo na terra é a igreja. O reino de Deus, ele funciona organizado por meio da Igreja Católica. A igreja única e verdadeira de Jesus Cristo. Totalmente necessária. Eu tenho dúvida, como é que eu sei que eu estou pecando ou não? Vai na igreja. Eu estou com um problema aqui que eu não sei se eu resolvo, não sei se é certo diante de Deus ou errado. Vai na igreja. A igreja é isso. Onde que os filhos de Deus se reunirão? Na igreja de Deus. Quem abençoará os filhos de Deus? Os sacerdotes da igreja de Deus. Quando os doentes estiverem precisando de uma unção, quem vai ungir? Os presbíteros da igreja de Deus. Aqueles que estão interessados em aprender o evangelho de Cristo, em se aproximar de Deus. Qual é o caminho? A igreja de Deus. Onde e como nos reuniremos para adorar a Deus? Na igreja de Deus. A igreja é totalmente necessária. Se Deus deixou, é porque precisa existir e precisamos estar em comunhão com a igreja de Deus. Uma pessoa só não é igreja, porque a igreja é uma assembleia, é uma reunião, são várias pessoas unidas. Isso é a igreja, com hierarquia, entendeu? Então, todos os servos de Deus precisam estar na igreja católica, apostólica, romana. Esta é a verdade. Agora, aqui não estou falando sobre salvação. Quem está fora vai ser salvo? Não, não sei. Aí é com Deus. Agora eu não vou me arriscar. E também eles ficam lá recebendo ordens de homens, né? Que aí os homens dizem, não pode pintar unha, não pode isso e aquilo, não pode ir para festa, não pode fazer um aniversário. E as pessoas ficam com aquela vida presa, achando que está servindo a Deus, está servindo ao homem. Porque Deus, muitas dessas coisas aí, Deus nunca nem proibiu nada disso. Então é isso. A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica. A Igreja de Jesus Cristo não é uma ideia, não é uma filosofia. Qualquer pessoa que crê em Deus é igreja. Mentira. A igreja somos nós. Mentira. Qualquer crente em Deus é igreja. Mentira. Cristo nunca fundou a igreja. Mentira. Cristo não tem religião. Mentira. 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 Não caia nisso. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.